Saudações, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino. Esse é o e-mail para tirar dúvidas e entra no grupo do WhatsApp aí embaixo na descrição desse vídeo, ok? Hoje nós vamos tratar, dando continuidade à calorimetria, com diagrama de fases. Quais são os objetivos da aula de hoje? Identificar estados físicos a partir da pressão e temperatura, e para isso eu preciso resgatar a nossa aula anterior. Você ainda lembra das mudanças de estado? Fusão, vaporização, solidificação, liquefação? Então você deve lembrar que as endotérmicas são aquelas que absorvem calor, fusão e vaporização, e as exotérmicas são aquelas que liberam calor, que são a liquefação e a solidificação. Hoje nós vamos nos concentrar mais na parte ligada ao diagrama pressão-temperatura. Agora, antes disso, eu queria explicar um pouquinho a vaporização como foi prometido na aula anterior. Qual a diferença de ebulição para evaporação e para calefação? Então vamos começar. A ebulição é aquele fenômeno em que o líquido alcança o ponto de ebulição da substância a uma certa pressão. Tá? Então veja bem, a água ferve a quanto? 100 graus Celsius. Então ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Nessa parte, a maior parte das moléculas tem energia cinética para vaporizar. Então, o exemplo clássico é a panela de pressão, que quando chega a uma certa temperatura, a maior parte das moléculas muda o seu estado físico. A evaporação não é bem isso. A evaporação é um processo que ocorre a qualquer temperatura. Algumas moléculas com mais energia cinética média estatisticamente conseguem evaporar. Um exemplo disso é o açude. O açude, gente, parte do estado líquido se transforma para o estado de vapor sem necessariamente atingir a temperatura da ebulição. Algumas moléculas com maior energia cinética média estatisticamente conseguem evaporar, ou seja, passar do estado líquido para o estado de vapor. E o último processo é a calefação. É aquele processo brusco, violento. Uma gota de água chegando perto de uma superfície extremamente quente. É a calefação. Os três processos constituem realmente uma mudança do estado líquido para o estado de vapor. Só que a ebulição é aquele que ocorre a uma temperatura pré-determinada. A maior parte das moléculas naquela temperatura muda o estado físico. E a evaporação não, ocorre a qualquer temperatura. Estatisticamente, algumas moléculas conseguem evaporar. Ok? Então vamos ver esse primeiro exercício, um exercício muito interessante da UFRN. Gostei muito desse exercício, então vamos a ele. O que é que está dizendo aí nesse exercício, gente? Cotidianamente são usados recipientes de barro, potes, quartinhas, filtros, etc. para esfriar um pouco a água neles contida. Se você já foi na zona rural ou tem mesmo uma casa no sítio, você sabe que é muito comum potes de barro e que a água está sempre friazinha lá, né? Considere um sistema constituído por uma quartinha cheia d'água. Parte da água que chega à superfície externa da quartinha ou do pote de barro, através de seus polos, evapora, retirando o calor do barro e da água que o permeia. Isso implica que também a temperatura da água que está em seu interior diminui nesse processo. Tal processo se explica porque na água que evapora são as moléculas de água que o quê, gente? Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão. Vamos ver o que é que ela diz. Com menor energia cinética média que escapam do líquido, aumentando assim a energia cinética média desse sistema, que ao escaparem do líquido aumentam a pressão atmosférica, diminuindo assim a pressão no interior da quartinha, com maior energia cinética média que escapam do líquido, diminuindo assim a energia cinética média desse sistema, e que, ao escaparem do líquido, diminuem a pressão atmosférica, aumentando assim a pressão no interior da quartinha. E aí, galera, um tempinho para você pensar. Então vamos à explicação. Para que a água contida na superfície externa evapore, é necessário que ela receba calor da água contida no interior do recipiente, fazendo com que a temperatura da água interna diminua, adquirindo assim uma maior energia cinética que as restantes. Então a letra correta, gente, é a letra C. As moléculas que têm maior energia cinética média que escapam do líquido, diminuindo assim a energia cinética média desse sistema. Pense comigo.
para que essa água que chega na parte externa do pote de barro, que é poroso, as moléculas conseguem passar através das paredes. Para que elas evaporem, elas têm que absorver calor da parte interna da água que ficou. Ao absorver calor, elas aumentam a energia cinética média e evaporam. Mas como nada é de graça, aquela água que forneceu calor para que a outra evaporasse, acaba tendo uma diminuição da energia cinética média de suas moléculas. Portanto, letra C. Isso não é diferente de quando você sai de uma piscina todo molhado, você sente frio. Por quê? Porque aquela água que está sobre a sua pele, ao evaporar, ela retira calor do seu corpo. E aí você sente frio. Tá certo? É um processo muito interessante, uma evaporação de algumas moléculas mais velozes. Portanto, letra C, mostrando a importância das diagramas de fase. Pronto, gente. Toda a nossa aula vai se concentrar agora na análise do gráfico pressão versus temperatura. Eu desejo que você acompanhe comigo com muita calma para a gente fazer uma análise. Para a grande maioria das substâncias, a pressão pela temperatura define o estado físico da substância. Então, por exemplo, essa região sempre será estado sólido. A região entre os dois galhozinhos do diagrama é sempre líquido. E essa região aqui embaixo é vapor. E um pouquinho mais à direita, que eu vou explicar daqui a pouco, é o gás. Inclusive, eu vou mostrar a diferença entre vapor e gás. Então vamos lá. Para a maioria das substâncias, o que é que a gente observa aqui? Existe uma curva aqui que define a passagem de sólido para líquido. Galera, essa linha aqui, esse galinho, você vai dar o nome da mudança de estado. Sólido para líquido. Fusão, quando você vai para a direita. E líquido para sólido, solidificação. Esse outro galinho aqui, aí você vai dar o nome de vaporização, quando eu vou da direita para a esquerda. Ou liquefação e condensação, quando eu vou da direita para a esquerda. E aqui embaixo é o galhozinho que vai de sólido para vapor. Sublimação, quando eu vou para a direita, e ressublimação, quando eu vou para a esquerda. Ou seja, cada galho desse aqui é como se fosse a divisa entre dois estados no mapa, recebendo os nomes específicos. A maioria das substâncias apresenta esse galho entre sólido e líquido curvado para esse lado, mas para as exceções não. E acreditem, a água é uma exceção. Ao lado do ferro, bismuto e antimônio. Observe que a única diferença entre os dois gráficos, entre a maioria das substâncias e as exceções, está nessa curvinha que liga sólido para líquido, ou seja, fusão e solidificação. Vamos detalhar isso bem devagarinho, tá bom? O trecho A. O trecho A vai significar exatamente sublimação ou ressublimação, tá vendo? O trecho B, sólido para líquido, vai significar fusão ou solidificação. E o trecho C vai significar vaporização ou condensação. Deixa eu explicar melhor. Quando um ponto está exatamente em cima do galinho, essa substância está sofrendo, por exemplo, se for no trecho C, se eu pegar um ponto exatamente aqui em cima, ela vai estar sofrendo vaporização, se estiver recebendo calor, ou condensação, se estiver perdendo calor, tá? Esse ponto aqui é bem enigmático. É um ponto, gente, que consegue unificar as três regiões, sólido, líquido e vapor. É o chamado ponto triplo. O que é que acontece nesse ponto? Acreditem, a substância consegue existir ao mesmo tempo no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Observe que nesse B aqui, né, por exemplo, ela estaria existindo entre o estado sólido e líquido pela fusão. Mas aqui é nos três, sólido, líquido e vapor. Veja que é raríssimo, né? Para o caso da água, ela teria que estar a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 4,58 atm. Esse diagrama aqui, gente, é o da água, tá? Então, para que a água esteja no ponto triplo, ou seja, eu tenha água no estado sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo, ela teria que estar submetida a uma pressão quase 5 vezes a atmosfera e a uma temperatura bem próxima do 0 graus Celsius, 0,01 graus Celsius, tá? O que é o ponto crítico? Ah, muito interessante. Além desse ponto, a substância será gás. Ou seja, para o caso da água, quando a temperatura é superior a 374,2 graus Celsius,
ela deixa de ser vapor e passa a ser gás. E para isso, a pressão teria que ser algo em torno de 217 atm. Ou seja, é uma situação crítica em que a água deixa de ser vapor e passa a ser gás. Mas, Carlos, qual a diferença de vapor para gás? Vamos explorar isso na sequência. Como é que a gente diferencia gás e vapor? Então eu quero que você se concentre nessa parte aqui, que é quando termina o galinho, ó, e eu tenho a pressão crítica e a temperatura crítica. Então vamos diferenciar gás e vapor. Olha só, o que é um gás? É toda substância que se encontra evidentemente no estado gasoso, como por exemplo, oxigênio e gás carbônico. E não pode ser liquefeita apenas por aumento de pressão. Então, preste atenção. Quando eu estou nessa região, mesmo que eu aumente a pressão, eu não consigo passar para o líquido, porque aqui o líquido acabou aqui, ó. Então, se eu estiver aqui nessa região, mesmo que eu aumente a pressão tentando juntar as moléculas, ela não consegue mais ser líquido. Enquanto o vapor, eu consigo. Ó, o vapor eu consigo. O vapor, se eu tiver aqui e aumentar a pressão, ó, imagine que a substância esteja nesse ponto aqui. Se eu aumentar a pressão, ou seja, subindo, eu consigo transformar em líquido. Então, a diferença de gás para vapor é o seguinte. Quando a substância está acima da temperatura crítica, mesmo aumentando a pressão, tentando fazer com que as moléculas fiquem mais juntas, eu não consigo torná-la líquida. Ela ficará no estado gasoso por toda a eternidade. Ou seja, aumentando a pressão não é possível, tá certo? Então essa é a diferença entre vapor e gás. Na realidade, gente, condensação e liquefação tem uma pequena diferença. Às vezes não é nem muito levado nos livros em conta. Então eu vou mostrar para vocês. Condensação e liquefação são, na verdade, sinônimos. Isto é, ambos caracterizam o processo de passagem do estado gasoso para o líquido. A única diferença ao pé da letra é a seguinte, é que a condensação é quando o vapor passa para o estado líquido. E a liquefação seria um gás passando para um estado líquido. Observe que um gás pode passar para o estado líquido, mas isso não pode acontecer só aumentando a pressão não, como a gente viu agora há pouco, né? Ela está vindo aqui na diagonal. Então, para que um gás passe para o estado líquido, eu teria que diminuir a temperatura e aumentar a pressão. Aí seria liquefação. Mas como eu disse agora há pouco, não há distinção na grande maioria das questões dos concursos, tá bom? Mas a rigor, essa é a diferença, tá bom? Então vamos fazer essa belíssima questão, questão lindíssima. Eu quero parabenizar o Unesp, uma das questões mais lindas que eu já vi sobre diagrama de fase. Então vamos lá, Unesp. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. Tá aí, gente? Que legal, né? A cenoura liofilizada e o kiwi liofilizado. Ó, veio de lá do pessoal do Racha Cuca, tá? O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Primeira etapa. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero, para que a água no estado líquido contida nele seja solidificada. E 2. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores do que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada, ou seja, passa do estado sólido para o estado gasoso. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Então, esse processo é composto de duas partes. A primeira, a água líquida se transforma em sólida, que é a solidificação, e o outro processo é que ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Ok? O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase representados pelas setas. Então, tá aí, né, gente? É o gráfico que mostra muito bem a liofilização. Então, você tem aí a seta 1 passando de sólido para líquido, que seria a fusão. A seta 2 passando de líquido para sólido, que seria a solidificação. A seta 3 passando de sólido para vapor, que seria a sublimação. A seta 4 passando de vapor para sólido, seria a ressublimação. Alguns autores até chamam de sublimação mesmo. E a seta 5 passando de vapor para líquido, que seria liquefação ou condensação.
A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita é, como eu já indiquei para vocês, né, gente? A primeira etapa é uma solidificação, o alimento passa do estado líquido para o estado sólido, e a segunda etapa é uma sublimação, que ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, observando lá no gráfico, digam para mim, onde é que eu tenho a solidificação? Qual é a seta da solidificação? É a seta 2, que é a passagem do líquido para o sólido, que é a primeira etapa do processo. E depois, baixando a pressão para 0,06 atm, nós temos a passagem do estado sólido para o estado de vapor, que é a seta 3. Então, gente, uma questão muito legal, explicando a física do dia a dia, e uma questão relativamente simples. O aluno só precisava lembrar os nomes das transformações, né, com uma leitura atenta. Solidificação na primeira etapa, líquido para sólido, e sublimação na segunda etapa, sólido para gasoso. Portanto, letra C, né? Seta 2, líquido para sólido, e seta 3, sólido para vapor, pela ordem, tá? Sólido para vapor. Vamos explicar agora, gente, as curvas detalhadamente entre os nomes específicos, tá? Então eu quero que você acompanhe comigo agora as curvas de vaporização e condensação. Observe que para as curvas de vaporização e condensação não há diferença entre a maioria das substâncias e as exceções. Ambas apresentam essa relação para o mesmo lado, né? Note que para todas as substâncias, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de ebulição. Então, o que é que eu estou querendo entender no diagrama de fase? O que acontece com a substância quando eu aumento a pressão? A temperatura de ebulição dela também vai aumentar, porque a curva está mostrando uma relação do tipo aumenta, tanto para a maioria das substâncias e também para as exceções, tá? Então, diagrama de fases para vaporização e condensação, que é a C, sempre ocorre uma relação do tipo, um aumenta, o outro aumenta, ok? Então, vamos mostrar aplicações disso aí dentro desse contexto, tá ok? Bom, quando você analisa o caso específico da água, né, que é realmente a substância que mais nos interessa, eu criei aqui uma parte dessa curva C de líquido para vapor e desenhei só esse galhozinho aqui que vai de líquido para vapor, né? E como a gente viu agora há pouco, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de ebulição. Então, será que é por isso, gente, dentro da panela de pressão, a pressão não é 1 atm, não é o nível do mar? Observe aqui, ó, a 1 atm, a água ferve a 100 graus, ó. De 1 atm é 100 graus. Vamos mostrar aqui para você agora, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. 1 atm, 100 graus. Quando eu aumento a pressão na água para 2, olha aqui, gente, aumentando para 2, ó. Note que ao aumentar a pressão sobre a água de 1 para 2, olha para o gráfico, ó. Em 1, a água ferve a 100. Mas na panela de pressão eu aumento para 2. Eu duplico a pressão. Isso é valor real, tá, gente? Dentro da panela de pressão, a concentração do vapor faz aumentar a pressão. Aí a água que antes fervia a 100, agora vai ferver a quanto? 120. Então, qual a conclusão que eu chego? Ao aumentar a pressão no interior da panela, aumenta-se a temperatura de ebulição da água. Ou seja, dentro da panela de pressão, a água não ferve mais a 100, porque ela só ferveria 100 se fosse 1 atm, ao nível do mar, panela aberta. Como ela está dentro da panela e a panela consegue ir para 2 atm, a água só vai ferver agora a 120 graus Celsius. Qual é a consequência prática da água ferver a 120 graus Celsius? Acompanhe comigo. Note que ao ferver a uma temperatura mais alta, os alimentos cozinham em menos tempo, pois mais calor é fornecido aos alimentos. Então me diga qual é o objetivo da panela de pressão. Cozinhar os alimentos em menos tempo. Por quê? Porque ao aumentar a pressão, aumenta-se a temperatura de ebulição. E esse aumento da temperatura de ebulição permite que mais calor seja transmitido ao alimento. Legal, né? Muito interessante. E vamos ver essa questão realmente belíssima, 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 linda, 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 lá do Rio de Janeiro. Vem comigo que essa questão é show! No Rio de Janeiro, ao nível do mar, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta.
A tabela adiante fornece o valor da temperatura da fervura da água em função da pressão atmosférica, enquanto o gráfico fornece o tempo de cozimento dessa quantidade de feijão em função da temperatura. A pressão atmosférica ao nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio e ela diminui 10 milímetros de mercúrio para cada 100 metros de altitude. Então vamos ver essa questão lindíssima lá da Unicamp. Tá aí, gente. A temperatura de fervura da água que depende da pressão. Ele diz que ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, a água ferve a 100. Nós sabemos, né? Nível do mar, a água ferve a 100. E ele mostra um gráfico que relaciona o tempo de cozimento em função da temperatura. Então, observe que quanto mais alta a temperatura no interior da panela, menor o tempo de cozimento. Então, ó, a 100 graus, que é o nível do mar, é 40 minutos. Mas se eu for, por exemplo, aqui para 105 graus, observa aqui 105 graus, gente, só vai ser 20 minutos. Ah, cara, tô entendendo. Bate com o que você falou agora há pouco, né? Quanto maior a temperatura que a água ferve, menor o tempo para cozinhar os alimentos, porque eles vão receber mais calor. Muito interessante. E aí a questão é realmente brilhante. Vamos ao que ele quer. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, ou seja, aumentando a pressão, em quanto tempo ele ficaria pronto? Letra B. Em uma panela aberta, ao nível do mar, em quanto tempo o feijão ficaria pronto na cidade de Gramado? Ah, não, aí não é ao nível do mar, é lá em Gramado, que é uma altitude de 800 metros, entendi. E a letra C, em que altitude o tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta seria o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar? Eu preciso que você realmente respire um pouco, leia novamente a questão antes que eu continue, tá certo? Muito bem. Então vamos realmente confirmar o que foi dito no enunciado. Segundo o enunciado, ao nível do mar, 760 milímetros de Hg, em que a água ferve a 100 graus, está na tabela isso, o tempo de cozimento é 40 minutos. Ou seja, essas informações iniciais confirmam o que está tanto na tabela como no gráfico. Gostei, Carlos, é isso mesmo. Então vamos lá. O que eu preciso fazer agora na questão? Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, em quanto tempo ele ficaria pronto? Pare um pouco. Você tem uma tabela e tem um gráfico. Por onde você vai começar? Vamos procurar onde é que tem uma pressão de 880 milímetros de mercúrio. É na tabela ou é no gráfico? Na tabela. Então, procure 880 milímetros de mercúrio na tabela. Daria que temperatura? 105. Então, gente, panela de pressão, 880 milímetros de mercúrio, a temperatura é 105 graus Celsius. Mas ele não quer isso, ele quer saber o tempo. Mas com essa temperatura 105, eu consigo descobrir qual o tempo? Vamos para o gráfico? Ah, Carlos, 105, Carlos, deixa eu ver aqui. Ah, eu estou vendo aqui, ó. Vai de 2 em 2, então entre 104 e 106, 105 está aqui. Sobe aqui para mim, gente, 105 dá quanto? 20 minutos. Então, galera, se eu for para um local em que a pressão é 880 milímetros de mercúrio, o tempo vai ser 20 minutos. Carlos, volte aí de novo sua explicação. De novo. A 880 milímetros de mercúrio, a água ferve a 105. E fervendo a 105, indo para o gráfico, entendi, Carlos, 105 corresponderia a 20 minutos. Muito bem, entendi, Carlos, a letra B. A letra A eu entendi. Faz saber para mim, Carlos. Em uma panela aberta, em quanto tempo o feijão ficaria pronto na cidade de Gramado a 800 metros? Cuidado! O enunciado disse a você o quê? Já é a solução. Que a pressão ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. E ela diminui 10 milímetros de mercúrio a cada 100 metros de altura. Então, como é 800 metros, eu vou diminuir quanto? Galera, sem complicar. Se 100 metros diminui 10, 800 metros diminui 80. Ah, entendi. Então, se o nível do mar é 760, tirando 80 milímetros de mercúrio, eu encontro 680 milímetros de mercúrio, Carlos. Carlos, na tabela, 680 milímetros de mercúrio me dá 97 graus Celsius. Porque se você vai para um lugar mais alto, a pressão é menor. A água vai ferver a menos de 100, porque o ar está mais rarefeito.
Então, com essa temperatura de 97 graus Celsius, será que eu posso ir agora para o gráfico? Posso. Onde é que está 97 no gráfico, gente? 97 está entre 96 e 98. Carlos, 97, vamos ver quanto é que dá o tempo? 60 minutos. Entendi. Ei, interessante. Com a pressão, eu acho a temperatura na tabela. E com a temperatura, eu acho o tempo no gráfico. Meu amigo, que questão legal. E vamos a C agora. Em que altitude... Eita, vamos ver agora. O tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar. Galera, no enunciado diz que é 40 minutos o tempo de cozimento ao nível do mar. Então, se é o dobro, o tempo de cozimento vai ser 80 minutos. Galera, 80 minutos. Está na tabela ou está no gráfico? Gráfico. Então vamos para 80 minutos no gráfico. Cadê 80 minutos no gráfico? Está aqui. Cara, lá vou eu. Olha. 80 minutos no gráfico me dá 95 graus Celsius. Entendi, ó. 80 minutos me dá 95 graus Celsius. O que é que eu vou fazer agora com 95 graus Celsius? Porque ele quer altitude. Aí eu tenho a temperatura, 95 graus Celsius. Será que com 95 graus Celsius eu consigo achar a pressão na tabela? Ó, na tabela, para 95 graus Celsius eu tenho 640 milímetros de mercúrio. Mas peraí, ele quer altitude e você está achando pressão. Galera, quanto é a pressão no nível do mar? 760. E a cada 100 metros, ela diminui 10. Como a pressão está dando 640, acompanhe comigo. Essa pressão 640 é 120 milímetros de mercúrio menor que é o nível do mar. A cada 100 metros diminui 10. Está diminuindo 120. Como a cada 100 metros diminui 10, então, para diminuir 120, 10 milímetros, 100 metros de altura. 200 metros diminui 20, 300 metros diminui 30, 1.200 metros diminuirá 120. Então a cidade estaria a 1.200 metros de altura. Fiz uma regrinha de 3 para você. Ó. Se 10 milímetros de mercúrio diminui 100, para diminuir 120, né, gente? Teria uma altura de 1.200 metros é a altitude. Ok? E aí, gostou dessa questão? Questão muito show, né, gente? Questão maravilhosa, lindíssima. Peço que você dê uma parada, não continue agora. Reveja essa questão magnífica. Parabéns ao pessoal da Unicamp. Belíssima questão. Ok? Então, dando sequência, uma questão agora da UFRN, também muito interessante sobre esse negócio da evaporação. Então, vamos comigo. Preocupado com a inclusão dos aspectos experimentais da física no programa do processo seletivo da UFRN, professor Samuel Rugoso quis testar a capacidade de seus alunos de prever os resultados de uma experiência por ele imaginada. Apresentou-lhes a seguinte situação. Num local, ao nível do mar, coloca-se um frasco de vidro resistente ao fogo, com água até a metade, até a água ferver. Em seguida, o frasco é retirado da chama e tampado com uma rolha, que lhe permite ficar com a boca para baixo sem que a água vaze. Espera-se um certo tempo até que a água pare de ferver. O professor Rugoso formulou então a seguinte hipótese. Se prosseguirmos com a experiência, derramando água fervente sobre o frasco, a água contida no mesmo não ferverá. Mas, se ao invés disso eu derramar água gelada, a água de dentro do frasco ferverá. Então essa é a ilustração. Deixa eu parar um pouquinho. Você entendeu o que foi feito? Samuel Rugoso botou um depósito, esse frasco, na água fervente. Quando ele ferveu, ele esperou um pouquinho parar de ferver. Aí botou esse frasco de cabeça para baixo, do jeito que está na figura aí. E disse o seguinte, se ele derramar água fervente, a água não volta a ferver. Mas se ele derramasse água fria, a água voltaria a ferver. Essa é uma hipótese. A questão quer saber se essa hipótese está correta. E aí? A hipótese do professor Rugoso é, leia para mim a A, leia a B, leia a C e leia a D. E aí? De que você vai? Não olhe a resposta
Primeiro, levante a sua hipótese, se é correta ou não. Vamos discutir, gente. Nós sabemos que no diagrama de fase da água, a pressão atmosférica normal, a água ferve a 100. Não é isso? Tá. Só que quando você retira o frasco do fogo e a água para de ferver, então a pressão sobre ela faz com que, aliás, quando a água é retirada do fogo e para de ferver, sua temperatura fica inferior a 100. Tá aqui, ó. Inferior a 100, porque ela parou de ferver. No entanto, ao jogar água fria, a pressão do interior do frasco diminui e permite que ela ferva novamente. Então, vamos tentar entender. O que define um ponto estar sobre a curva é o par pressão-temperatura. A 1 atm ferve a 100. Se a água está agora a uma temperatura inferior a 100, porque parou de ferver, somente existirá uma condição para que ela ferva novamente. É que se eu diminuir a pressão sobre ela. Se eu diminuir a pressão sobre ela, olha aqui, gente, para cá. Se eu diminuir a pressão de 1 para um valor de 0,9, como é que eu posso fazer isso? Jogando água fria. Então, ao jogar água fria, eu diminuo a pressão. E ao diminuir a pressão, é possível que a água ferva abaixo de 100? É. Então, a hipótese do professor Rugoso é correta, pois o resfriamento do frasco reduz a pressão em seu interior, permitindo, em princípio, que a água ferva a uma temperatura inferior a 100 graus. Então, galera, preste atenção. Deixa eu ver só se você entendeu. Ao nível do mar, a água ferve a 100. Quando ele tirou do fogo e botou o frasco de cabeça para baixo, a água lá não estava mais a 100, ficou, digamos, a 99. Então, pergunta a você, é possível a água ferver a 99? Não, professor, só ferve a 100. Não, depende da pressão. Se você diminuir a pressão, a temperatura que ela vai ferver não precisa mais ser 100. Está aqui, ó. Com uma pressão menor que 1, a água pode ferver a menos de 100. Tá? Então, a alternativa correta, letra A. Legal, viu, Carlos? Legal. Questão número 5, lá de Goiás. Bem interessante. Fraturas hidrotérmicas estão se abrindo no fundo do mar, através das quais a água muito quente é descarregada nos oceanos. A água que emerge dessas fraturas a uma profundidade de 2.000 metros, caramba, gente, 2.000 metros é muita pressão, né, gente? Nós vimos em hidrostática que cada 10 metros é 1 atm. Imagina aí 2.000 metros. Possui uma temperatura de 552 Kelvin. Gente, 552 Kelvin é quase 300 graus Celsius. Apesar dessa temperatura, a água não entra em ebulição. É o que, Carlos? É possível ter água a quase 300 graus no estado líquido? Sabemos que sim, se eu tiver uma grande pressão. Porque nós sabemos que se aumentar a pressão, aumenta a temperatura da ebulição. Então, apesar dessa temperatura, a água não entra em ebulição por causa. O que é que você acha? Acho que a gente já deu a resposta, né, Carlos? É, Carlos, você tem razão. A resposta vai ser o que, hein, Carlos? Vamos lá. Inicialmente, vamos tentar retomar o nosso gráfico. 552 Kelvin equivale mais ou menos a 279 graus Celsius. E uma profundidade de 2.160 metros equivale a aumentar a pressão em 216 atm. Assim, a pressão sobre a água será 217 atm. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, gente, uma situação em que é possível a água estar no estado líquido, com uma temperatura próxima a 279 graus Celsius. Observa aqui esse gráfico, ó, 279 graus e com pressão de 217. Você está vendo que a água está no estado líquido? Ou de uma forma mais simples, gente? Sempre é possível ter água no estado líquido, dependendo da pressão. Então, para uma pressão de 217 atm, que é mais ou menos aí uma profundidade, aí, porque cada 10 metros é 1 atm, 2.000 metros dá 200 e tanto, né? Então é possível ter água no estado líquido, desde que a pressão seja suficientemente grande para isso. Portanto, alternativa correta, devido à alta pressão. Então, se quando alguém lhe perguntar, é possível ter água no fundo do oceano a 300, 400 graus? É. Depende da pressão sobre essa água. Impressionante, né? Ó, gente, eu não preciso ir longe. Algumas caldeiras aí, a água consegue ir a 200 graus sem ferver.
Porque depende da pressão que a caldeira impõe sobre ela, tá? A panela de pressão, por exemplo, a água a 118, ela ainda está no estado líquido, porque ela só ferve a 120 com a pressão de 2 atm. Então, tudo é uma questão de analisar pressão e temperatura, ok? Pronto, agora nós passamos para a nossa segunda análise, que é a fusão e solidificação. Aqui há uma diferença, né? Para a maioria das substâncias, ó, que é esse curva B aqui, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de fusão. Mas a nossa querida água, junto com ferro, bismuto e antimônio, são exceções. No caso da água, não é assim. O aumento da pressão faz diminuir a temperatura de fusão. Eita, Carla, é essa observação aqui, Note que para a maioria das substâncias, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de fusão. Para a água, que é uma exceção, diminuirá. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o diagrama específico da água aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, gente, que para a água, quando eu aumento a pressão de 1 para 8, a temperatura de fusão sai de 0 para menos 0,06. Ou seja, quando eu aumento a pressão sobre a água, a fusão dela, ou solidificação dela, ocorre a menos 0,06. Ou seja, gelo nem sempre derrete a zero, nem água funde a zero. Depende da pressão. Ao nível do mar, sim. A uma pressão de 1 atm é 0 grau. Mas se você aumentar muito a pressão, gente, a temperatura de fusão ou solidificação fica inferior a zero. Isso para a água e suas exceções. Tá bom? Ok. E essa observação aqui vai ser decisiva para o que a gente vai explicar a seguir. Como sabemos, na pressão de 1 atm, a fusão do gelo ocorre a zero. E aí, olha essa observação, gente. Para cada aumento de 1 atm de pressão sobre a água ou gelo, a temperatura de fusão diminui cerca de 0,0072 graus Celsius. Então, essa diminuição, ela segue mais ou menos essa proporção. Para cada atm, diminui 0,0072, ok? Então, isso é muito importante para a gente esclarecer algo que, inclusive, a FUVEST, que é a questão que nós vamos fazer, ela fez uma oposição. É muito comum você ver em algumas literaturas que o motivo de patinar no gelo é devido a isso. Vamos trabalhar isso de uma maneira mais enfática. Eu estou imaginando uma patinação no gelo com esse bloco de gelo, a pista a menos 1 grau Celsius. Galera, a menos 1 grau Celsius, para eu chegar aqui a menos 1, baseado nessa informação aqui, ó, para cada aumento de 1 atm, diminui 0,0072. Então, para diminuir 1, essa pressão, por regra de 3, ela teria que ir para 140 atm. Então, gente, para que eu consiga derreter o gelo devido ao aumento de pressão e a temperatura de fusão do gelo ser menos 1, eu precisaria ter uma pressão de 140. Olha o que eu digo. Porém, não é devido apenas à pressão do peso do patinador sobre as lâminas do patins que o gelo derrete. Por quê, Carlos? Porque você já imaginou, gente, eu exercer uma pressão 140 vezes a pressão atmosférica para diminuir o ponto de fusão do gelo em apenas 1 grau Celsius? Então, galera, nunca a explicação é: eu consigo patinar no gelo, pois o aumento de pressão faz com que eu consiga ter gelo sem derreter a menos 1. Esse site dá maiores detalhes. Então, para que as coisas fiquem mais claras, o que foi que eu fiz? Ó? Eu mostrei a você. Ó. Note, para cada pressão adicional de 1 atm, a temperatura diminui 0,072. Então, se 1 atm diminuiria 0,007, para diminuir de 1 grau Celsius, eu teria que ter 140 atm. Então, o que é que a FUVEST fez? A FUVEST acabou trazendo uma questão muito interessante. Só que para explicar o que aconteceu lá na FUVEST, eu tive que buscar uma explicação lá na química. Então, por que o gelo da pista de patinação derrete? Uma das teorias mais aceitas é que as moléculas que ficam na superfície do gelo interagem somente com as moléculas ao lado e abaixo delas, enquanto as que ficam abaixo da superfície interagem com moléculas em todo o redor. Deste modo, as moléculas da superfície estão como que mais soltas e tem mais facilidade para passar para o estado líquido numa temperatura menor que o ponto de fusão do gelo. Então a explicação, gente,
é mais do que simplesmente o aumento de pressão para derreter o gelo. Uma outra aplicação, essa daí inclusive pode ser feito por você, ou você deve ter feito na escola, é o experimento de um físico irlandês chamado Tyndall. Observe como é essa experiência do Tyndall. Ele pega um bloco de gelo um pouco abaixo de 0 graus Celsius e coloca um fio muito fino com 2 pesos aqui. A função desse fino é aumentar a pressão sobre o gelo. Ora, eu acabei de ver que o aumento de pressão faz com que o gelo não derreta mais a 0. É uma temperatura um pouquinho menor que 0. Acompanhe comigo. Sobre um bloco de gelo apoiado em suas extremidades, passa-se um fio muito fino. O fio é muito fino para tentar aumentar a pressão. Quanto mais fino, maior a pressão que é exercida. Sob a ação dos pesos, o fio atravessa completamente o bloco de gelo, sem contudo dividi-lo em 2 partes. Galera, essa aplicação 2 tem tudo a ver com a explicação que nós estamos dando aqui. Ó. O aumento da pressão do arame sobre o gelo diminui a temperatura de fusão. Então, esse gelo que vocês estão vendo aqui, ó, né? Esse gelo que vocês estão vendo aqui, se ele tiver uma temperatura, digamos, menos 0,2 graus Celsius, quando eu aumentar a pressão só naquele ponto, ele derrete o gelo. Só que depois que a pressão passa, o gelo volta a congelar, porque está ao nível do mar. Então, o que é o experimento de Tyndall? Tyndall, escreva aí. O aumento da pressão faz diminuir a temperatura de fusão do gelo. Ou seja, mesmo o bloco de gelo a menos 0,2 não derrete totalmente. Então, o arame passa derretendo o gelo, porque o aumento de pressão faz com que ele derreta, mas ele volta a congelar novamente quando a pressão passa, tá? E o detalhe, gente, é que observa-se experimentalmente que a massa para derreter o gelo seria em torno de 250 quilos, sem levar em conta a teoria descrita na patinação do gelo, tá? Então, para simplificar, não é a única explicação isolada, não é o aumento de pressão diminuindo a temperatura de fusão do gelo somente que explica a patinação do gelo e o experimento de Tyndall, tá? Essa é uma questão em que a gente vai trabalhar novamente a parte matemática do negócio. Acompanhe comigo. Analisando o diagrama de fases da água, conclui-se que é possível liquefazer o gelo por aumento de pressão, que é o que nós estamos discutindo. A 1 atm menos 4 graus Celsius, por exemplo, essa pressão é na ordem de 140 atm. Então, lembra que a gente comentou isso? Então, eu precisaria de 140 atm para que tivesse menos 4 graus Celsius. Esse processo é apresentado através de um modelo extremamente simplificado em livros didáticos do ensino médio, quando se considera, por exemplo, que um patinador desliza no gelo com base apenas nesse fenômeno. Deste modo, considera um patinador sobre o gelo usando patins, conforme a especificação da figura a seguir. Tá aí o patins, tá aí, ele tem 20 centímetros de comprimento. E admita que a espessura do metal em contato com o gelo é de 1 milímetro. Então, ele tem uma largura, um comprimento de 20 centímetros e uma espessura, uma largura de 1 milímetro. Com base nas informações acima, calcule a massa em quilogramas que o patinador deve ter de modo a conseguir liquefazer o gelo, ou seja, fundir o gelo por pressão. E confirme se o modelo é ou não adequado. Lembre que esse liquefazer a gente já tinha visto numa aula anterior, né? Liquefação é tornar líquido. Então, poderia ser fusão ou liquefação, né? Do ponto de vista gramatical. Ele diz que 1 atm tem 10 a quinta newtons por metro quadrado e que apenas um dos patins fica em contato com o gelo. Então, para a gente fazer a questão, vamos lá. Qual é a pressão que foi dita no enunciado? 140 atm. Só que cada atm tem 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo 1.400 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. A área em contato com o gelo, 20 centímetros, que é o comprimento, por 1 milímetro de largura. Vamos transformar em metro. 20 centímetros é 20 sobre 100 metros. E 1 milímetro é 1 sobre 1.000 metros. Então, ficaria 20 sobre 10.000 ou 2 sobre 10.000. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 4. Lembre que isso aqui é 10 a quarta, eu posso escrever 10 a menos 4. Então, se eu tenho a pressão e tenho a área, você deve lembrar da fórmula lá de hidrostática, que existe uma relação entre pressão, força, peso e área.
Pressão 1.400 vezes 10 a quarta, peso dividido pela área. Ao multiplicar isso aqui, corta 10 a quarta com 10 a menos 4, eu precisaria de um peso de 2.800 newtons. Como o peso é massa vezes gravidade, gente, para que uma pessoa conseguisse derreter o gelo somente com um aumento de pressão, essa pessoa precisaria ter 280 quilos. Então, imagine uma pessoa com 280 quilos para derreter o gelo devido somente ao aumento de pressão. Então, o modelo é inadequado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: contribui o aumento de pressão para diminuir a temperatura de fusão. Mas para diminuir e ser a única responsável para derreter o gelo, eu precisaria de 280 quilos. Portanto, o modelo que é idealizado em muitas literaturas é inadequado. Está aí uma questão perigosíssima. Com base nas informações acima, calcula a massa em quilos que o patinador deve ter, de modo a fundir o gelo, e confirme se o modelo é ou não adequado. Então, gente, para essa ser a única explicação, a pessoa precisaria ter 280 quilos, o que evidentemente não tem lógica imaginar uma pessoa de 280 quilos numa pista de gelo. Então não é adequado. Então cuidado, física do dia a dia, quebrando tabus, tá bom? E vamos falar um pouquinho agora sobre um fenômeno que é muito comum quando você vai tirar uma lata ou mesmo uma garrafa de vidro do interior de um congelador, sobre a fusão, tendo como fonte caso ISO e FUC, Física para o Ensino Médio. O que é a sobrefusão, Carlos? Consiste em resfriar um líquido abaixo do seu ponto de fusão, sem que ele passe para o estado sólido. À medida que a temperatura diminui, as partículas do líquido vão se tornando mais lentas e, eventualmente, podem movimentar-se formando cristais. Se a queda da temperatura for suficientemente lenta, pode ocorrer de partículas do líquido não formarem cristais e ficarem imobilizadas em suas posições. Esse é o estado chamado metaestável ou instável, pois uma leve perturbação tira as partículas do lugar e força a composição dos cristais, provocando uma súbita solidificação de parte do líquido, elevando sua temperatura ao ponto normal de solidificação. A imagem fala por si. Quando você tira uma lata ou mesmo uma garrafa de vidro do congelador há algum tempo, ao tocar, você sabe que há uma solidificação, principalmente na parte central da garrafa, tá bom? O professor Douglas, aulas espetaculares na internet, também faz uma explicação com desenhos maravilhosos. Se você tiver a oportunidade de conhecer o site do professor Douglas, muito interessante. E lá ele explica de uma outra maneira, ou complementar, porque a cerveja congela quando menos se espera, ou seja, quando você toca na sobrefusão, tá? Então, eu trago para você uma questão para a gente quantificar esse fenômeno. Ou seja, tirei do congelador num processo lento e por que congela? Aí eu trago essa questão lá do caso ITA e FUC. Sabe-se que uma amostra de 60 gramas de água está super resfriada, lá dentro do congelador, né? A menos 4 graus Celsius. Então, gente, por que não congelou? Porque foi feito de uma maneira tão lenta, que o líquido foi se amoldando àquela situação. Ao ser perturbada, ou seja, um leve toque na garrafa, uma parte da amostra se transforma em gelo. A porcentagem da água congelada é de calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e o calor latente de solidificação da água. Então, para fazer a questão é muito simples. Qual foi a quantidade de calor perdida para a água para ir de 0 até menos 4? Então, galera, se eu tenho 60 gramas e eu fui até menos 4, eu perdi uma certa quantidade de calor para fazer ela resfriar. A fórmula é muito simples. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. 60 vezes 1 vezes menos 4 menos 0. Ou seja, a água perde 240 calorias nesse processo de resfriar de 0 até menos 4. Só que a massa de gelo que deveria ter sido solidificada com essas 240 calorias, observe que quando eu vou de 0 a menos 4 é como se eu tivesse tido que congelar. Então, essa quantidade de calor perdida é a que deveria ter sido utilizada para congelar parte do gelo. Então, menos 240 é igual a M vezes menos 80, que é o calor latente de solidificação. Então, gente,
3 gramas é a massa de gelo que deveria ter sido solidificada. E não foi, porque é aquele estado metaestável ou instável. Então, na prática acontece isso aqui, ó. No resfriamento normal é isso que ocorre. E na sobrefusão, gente, por algum motivo, ele veio para uma temperatura negativa e quando você dá aquele toque, ele volta para 0 graus Celsius solidificando. É exatamente aqui que ocorre a sobrefusão. E a porcentagem, então, da água que vai congelar é relativa aos 3 gramas. Porque, veja, o que é que eu calculei aqui? A porcentagem de gelo que deveria ter sido solidificada. De uma forma mais simples. Para a água ir de 0 até menos 4, ela perde 240 calorias. Só que essas 240 calorias não era para levar a água até menos 4, era para ter solidificado o gelo. 3 gramas de gelo. Então, calculando a porcentagem agora, se 60 gramas é 100%, 3 gramas é X. 5% é a porcentagem da água que deveria ter sido congelada, letra B. Então, galera, sem muito estresse, sobrefusão. Calcule como se fosse a água indo até menos 4. E essa perda de calor da água, imagine que era para solidificar o gelo. Joga no Quimela e acha a massa de gelo que teria que ser solidificada. Ok? Muito interessante esse exercício 7. E para a gente encerrar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a umidade relativa do ar, que é tão importante para as chuvas, né? Existe um conceito chamado pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor quando a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação. É o que chamamos de equilíbrio dinâmico. Quando ocorre igualdade entre a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação, a pressão torna-se igual à pressão atmosférica local e a temperatura do líquido corresponde ao seu ponto de ebulição. Então, quando na panela de pressão a água ferve a 120, nós temos exatamente isso. A velocidade com que a água evapora é igual à velocidade com que o vapor condensa. Quando isso acontece, determina-se assim o ponto de ebulição, a partir dessa igualdade das pressões. E como é que eu posso calcular, cara, a umidade relativa do ar? Tão importante quando se fala em previsões atmosféricas. Ela é a pressão de vapor d'água no ambiente dividido pela pressão máxima de vapor. Quanto maior a umidade relativa do ar, maior a sensação de calor devido à redução da transpiração. E geralmente é em torno de 90% ou mais. Uma umidade relativa do ar agradável depende da temperatura do local na presença de vento e insolação. Numa sauna, gente, a umidade relativa do ar está em 100%, porque a pressão do vapor d'água no ambiente é a própria pressão máxima do vapor. Digamos que é insuportável praticamente. Então vamos ver um exercício em que vai trabalhar esses conceitos de uma forma muito simples. Mais uma questão brilhante da Unicamp. O ar é capaz de reter uma certa concentração de vapor d'água até atingir uma densidade de saturação. Quando a concentração de vapor d'água atinge essa densidade de saturação, ocorre uma condensação. Ou seja, a água muda do estado gasoso, que é o vapor, para o estado líquido. Esta densidade de saturação depende da temperatura, como mostra a tabela a seguir. E a umidade relativa em porcentagem, cuidado com a definição, é definida como a razão entre a densidade do vapor d'água existente no ambiente e a densidade de saturação. Você compreendeu direitinho? Grife bem isso aí. Para uma temperatura de 10 graus Celsius, a densidade de saturação é 11. E por aí vai. Tá? Essa é a tabelinha que foi dada a você. Letra A. Em um certo dia frio, 12 graus Celsius, a umidade relativa é 75%. Qual será a densidade relativa dentro de um quarto aquecido a 24 graus Celsius? E a letra B. Em um certo dia quente, 34 graus Celsius, a umidade relativa é de 50%. Abaixo de qual temperatura um copo de cerveja gelada passa a condensar o vapor d'água? Gente, vamos fazer a questão bem devagar. E é lógico que nós temos que saber fazer uma questão dessa porque é a física do dia a dia, né? Então vamos começar, obviamente, pela letra A. Em um certo dia frio, a 12 graus Celsius, localize 12 graus Celsius na tabela, ele diz que a umidade relativa do ar é 75%. Aí ele pergunta qual será a densidade relativa dentro de um quarto a 24 graus Celsius. Olhe lá para a tabela. Então vamos começar a resolver a questão. Letra A, vamos lá. Vamos procurar então a 12 graus Celsius qual é a densidade máxima do vapor. 12 graus Celsius
eu encontro que a densidade máxima do vapor é 12 gramas por metro cúbico. Está aqui, ó. A 12 graus Celsius, a densidade máxima do vapor é 12 gramas por metros cúbicos. E essa umidade relativa do ar eu uso para quê? Para encontrar, gente, exatamente a densidade do vapor a 12 graus Celsius, porque essa aqui é a densidade de saturação, é a densidade máxima. Então, como ele está dizendo que é 75%, eu vou dizer que 75% é o valor da densidade de vapor que eu quero pela densidade máxima, que é 12. Então, eu encontro que a densidade do vapor é 9 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do vapor para a umidade relativa de 75%. Agora, olha o detalhe. Para 24 graus Celsius, a densidade de saturação é 24 na tabela. E ele quer saber qual a densidade relativa. Então, como é que a gente vai fazer agora? Bem simples, gente. Ó, que qual o detalhe? A densidade do vapor não muda, é 9. Eu encontrei a partir da umidade relativa 75%. Então, se eu quiser saber qual é a minha densidade relativa, ou seja, a umidade relativa do ar, na situação em que eu estou a 24 graus Celsius, onde a densidade de saturação é 24, é só dividir o 9 por 24. Ou seja, a umidade relativa do ar para aquela situação é 37,5%. Então, o gancho aqui é você encontrar a sua densidade de vapor que não muda e aplicar na nova configuração a uma temperatura de 24 graus Celsius, onde a densidade de saturação é 24. Então, eu encontro que é 37,5%. A letra B tem que pensar um pouquinho mais, mas vamos lá. Em um certo dia quente, 34 graus Celsius, a umidade relativa é 50%. Abaixo de qual temperatura um copo de cerveja gelada passa a condensar o vapor, ou seja, ficar suado? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos procurar na tabela aí a temperatura de 34 graus Celsius, qual é a densidade máxima. 34 graus Celsius, a densidade máxima é 36 gramas por metro cúbico. E agora, o que é que eu vou fazer? A umidade relativa do ar, gente, é 50%. Então, para a densidade máxima, que é 36, e considerando a umidade relativa do ar de 50%, eu encontro que a densidade do vapor é 18 gramas por metro cúbico. Tá. E essa informação aqui, abaixo de qual temperatura um copo de cerveja gelada passa a condensar o vapor d'água, ficar suado? Eu encontrei que a densidade do vapor é 18 gramas por metro cúbico. E agora, como é que eu vou fazer? Para que a cerveja condense, gente, igual ao lance lá da pressão máxima de vapor, que a velocidade de evaporação é igual a de condensação, tem que ser 18 gramas por metro cúbico. Então, vamos procurar lá na tabela a densidade de 18 gramas por metro cúbico, quanto é que ela corresponde à temperatura? 18 graus Celsius. Então, na hora que eu encontro a minha densidade de vapor, basta igualar com a densidade de saturação. Quando isso acontece, a densidade de vapor é igual à densidade de saturação, eu tenho a temperatura para que haja ficar suado no enunciado. 18 graus Celsius. Ok? E aí, galera? Respostas, então, da letra A, 37,5%, que é a umidade relativa do ar, e da letra B, 18 graus Celsius, que é quando a densidade do vapor coincide com a densidade máxima de saturação. E aí, achou interessante? Diagrama de fases, muito interessante nossa aula, um pouquinho diferente, aprofundamento da parte de calor latente, tá? Aguardo você com a nossa aula de transmissão de calor. Até breve.